Ok, pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma videoaula do nosso curso de Fundamentos de Eletricidade. Nessa aula eu pretendo fazer algumas aplicações aí das leis de Gauss baseado na nossa live, né, que a gente teve a respeito. Com o objetivo, eu espero que no final você seja capaz de aplicar a lei de Gauss para determinar o campo elétrico de sistemas simétricos. Beleza, pessoal, como introdução eu gostaria de falar no conceito de simetria, né? Então a gente pode dizer aí que simetria é uma propriedade de um sistema tem, né, se mantém inalterado frente a uma operação. Então a gente pode usar como exemplo aí qualquer que seja um número real, né? Ao ser multiplicado pela unidade vai se manter ele mesmo, né? Então multiplicação por 1 não produz modificação alguma nesse número real. Então a gente pode dizer que esse número é simétrico frente à multiplicação por 1. Aqui nós vamos nos deter aí aos sistemas elétricos que são simétricos frente a rotações, então a carga pontual, uma linha de cargas e um plano carregado, tá? Claro, né? Como a gente já tratou o caso aí da carga pontual, vamos nos deter aqui ao cálculo do campo produzido por uma linha de cargas e por um plano carregado. Mas todos esses sistemas são sistemas simétricos frente a rotações e são nesses casos aí que a lei de Gauss mostra sua força e sua valia. Então o primeiro sistema que vai ser considerado vai ser uma linha de cargas e a gente vai adotar que ela tem uma densidade linear de carga dada pela razão entre a carga e o comprimento da linha. Então, está aí uma ilustração do sistema, eu vou ampliar no GeoGebra. Então, está aí a linha de cargas que a gente vai considerar, né? Ela vai ter um comprimento L finito e uma carga aqui. E a razão entre essas duas quantidades vai ser a densidade linear de cargas lambda. Esse sistema tem uma simetria que é chamada de simetria cilíndrica. Então ele fica inalterado, né? Essa linha de cargas fica inalterada frente a rotações em torno do eixo Z e frente a rotações de 180 graus em torno de X e de Y. Então vamos ver aí que, veja que, perceba que essa linha de cargas não muda nada, né? Se ela for girada em torno do eixo Z, que é coincidente aí com a direção da linha de cargas. Então executar aí uma rotação em torno desse eixo não produz modificação alguma no sistema, então essas rotações deveriam ser imperceptíveis de serem. Então não deveria ser possível detectar algum tipo de rotação como essa. Então, pessoal, percebam aqui que executar uma rotação de 180 graus dessa linha de cargas em torno do eixo X poderia ser visualizado aí trocando-se a direção positiva do eixo Y de lado, né? Ela está apontando nesse sentido. Se a gente executa uma rotação de 180 graus em torno do eixo X, ela vai começar a apontar, ela vai apontar para o outro lado. E assim também acontece, né, se a gente girasse o sistema em torno de Y, né? O eixo X, depois de uma rotação como essa, iria apontar para o outro lado. O GeoGebra tem uma limitação em produzir esse tipo de rotação, mas a gente pode contornar com um comando que vai produzir exatamente esse efeito, que seria o resultado das rotações. Então a gente vai tentar vê-los agora. Então a gente está vendo a visualização padrão do sistema, né? E aí vamos tentar visualizar aí o efeito de uma rotação em torno de x para ver se isso produziria alguma mudança, né, sensível aí. Então vamos habilitar a função para vista D. E aí, digamos que a gente esteja vendo o sistema, né, à frente do eixo X, vocês estão vendo aí o eixo Y apontando para a direita, né, e uma rotação, vamos tentar produzir ela aqui, em torno de X, faria com que Y apontasse para o outro lado. O GeoGebra não consegue fazer isso, mas o que vocês estão visualizando aí seria uma rotação em torno do eixo Y, né? O eixo X iria apontar em sentido oposto. Perceba que isso não altera de maneira alguma aí a linha de cargas. Vamos ver se eu consigo produzir a rotação em torno do eixo Y aí. Vamos ver. Não. Vou deixar o sistema de frente para X. Vamos ver se eu consigo produzir essa rotação agora. Agora sim.
rotação em torno de x iria fazer com que y apontasse no sentido contrário. Veja que isso não produziu mudança alguma na linha de cargas, então esses tipos de rotações não afetam o sistema e o sistema é simétrico frente a essa operação. Então isso motiva a escolha de uma superfície gaussiana cilíndrica, uma vez que ela vai simular a simetria do sistema. Então a gente vai escolher esse tipo de superfície como superfície gaussiana, na qual vai ser aplicada a lei de Gauss para a determinação do campo. Então essa vai ser a superfície gaussiana que a gente vai utilizar aí na resolução desse problema. O que nós vamos mostrar agora, usando a simetria do sistema, é que as linhas de campo produzidas por uma linha de cargas têm que apontar radialmente, divergindo a partir da linha, no caso de uma densidade de cargas positivas, e convergindo para a linha se fossem cargas negativas, né? Nós vamos provar isso agora. Nós vamos utilizar um método de prova chamado redução ao absurdo, no qual nós vamos partir de uma hipótese em que o campo aponta em uma outra direção que não aquela radial que a gente havia convencionado, e aí o resultado disso é que o sistema seria simétrico, então não deixaria de ser um sistema inalterado frente a rotações de 180 graus em torno de x ou y, como a gente mostra aí no GeoGebra. Então, para evidenciar essa redução ao absurdo, né, vou destacar aqui que nós estamos partindo dessa hipótese de que a linha de campo não aponta radial para fora, tá? Daí eu vou deixar o sistema de frente para o eixo Z. Vamos ver o sistema de frente para o eixo Z, né? E eu vou executar uma rotação em torno do eixo Z aqui para ver que se fosse feito esse tipo de rotação, né, 180 graus em torno desse eixo, mostraria que essa linha de campo deveria apontar nesse sentido que vocês estão vendo aí na tela. Entretanto, se a gente executa uma rotação em torno do eixo X ou do eixo Y, veja que a linha de campo não iria apontar como está aí. Então vamos deixar o sistema de frente aí para o cilindro, né, e executar uma rotação em torno do eixo Y. Veja o que aconteceu. O vetor apontaria num sentido contrário ao do esperado se a gente executasse uma rotação em torno do eixo Z. Então seria um sistema assimétrico, seria possível perceber uma rotação desse tipo. Veja aqui, o vetor iria apontar no sentido contrário ao esperado, né? Uma carga de prova aqui, ao ser liberada, ia ser acelerada nesse sentido. Se fosse executada uma rotação em torno de Z, ele iria apontar no sentido para a direita, digamos assim, né? Mas uma rotação em torno de Y iria produzir um resultado inesperado, iria produzir uma rotação contrária. Então seria possível detectar uma rotação em torno do eixo considerado, né? E isso seria contraditório, né, com a nossa hipótese inicial de que a linha de cargas é simétrica frente a essas rotações. Então é claro que um vetor apontando no sentido aí indicado deve ser descartado por produzir esse tipo de absurdo. Além de serem radiais, esses vetores têm que ter todos a mesma magnitude, porque caso um deles tivesse uma magnitude diferente, uma rotação em torno do eixo Z seria facilmente detectável, como a gente vai ver aí no GeoGebra. Então aqui no GeoGebra dá para ver esse caso, pessoal. O vetor que tem uma magnitude distinta dos demais é esse aqui. Vou ver se eu consigo apontar para ele. Aqui acho que ele fica mais evidente, né? Esse aqui teria uma magnitude diferente dos demais. Perceba como isso vai produzir algo contraditório, né, com a simetria em relação ao eixo Z. Então veja que ele está aqui. Então uma carga de prova liberada a partir dessa posição ia ser acelerada com uma determinada intensidade, né? E aí se a gente executasse uma rotação qualquer em torno de Z, né, esse outro vetor aqui que tem magnitude menor iria produzir uma aceleração na carga de prova menor, então seria bastante evidente que o sistema havia sido girado em torno de Z, mas isso é contraditório com a hipótese inicial da simetria em relação a esse tipo de rotação. Então a gente acaba concluindo que os vetores têm que, além de serem radiais para fora, terem todos a mesma magnitude. Então os vetores elementos infinitesimais de área, aí, como a gente já viu na aula anterior, né,
tem que ser sempre perpendiculares à superfície gaussiana e apontar para fora dela. Então eles vão ser como ilustrados aí nessa figura. Eu vou ampliar na próxima tela e mostrar no GeoGebra. Então aí a vista ampliada desses vetores, né? Mas para deixar ainda mais evidente, vamos ver aí no GeoGebra com algumas rotações. Então tá aí, pessoal, os vetores têm que apontar, né, perpendiculares à superfície e para fora dela. Então esses vetores que tiverem aqui no topo vão ser como esses representantes, apontando na direção Z, né? Aqui na base eles vão apontar na direção menos Z. Opa, aqui na base eles vão apontar em direção menos Z, e na superfície de revolução eles vão apontar radialmente para fora, como são os vetores das linhas de campo. Então, esses são os vetores elemento infinitesimal de área que nós vamos considerar. Então, agora a gente vai calcular o fluxo, né, pela integral nessa superfície cilíndrica fechada gaussiana do produto escalar de dA. Isso vai ser, então, a soma de 3 integrais, uma na base, uma no topo e uma na lateral desse produto interno. E aí na base a gente já pode ver que o produto interno vai se anular. Isso vai anular essa integração, por quê? Porque na base, né, o vetor dA é perpendicular aos vetores linhas de campo, né, como vocês estão vendo aí na figura. No topo também vai acontecer a mesma coisa, então essa integral no topo vai se anular porque os vetores Z e dA vão ser perpendiculares nessa região, né? Então essa segunda integração dá zero, sobra a terceira. Mas na superfície lateral, os vetores Z apontam paralelos aos vetores dA. Então esse produto interno aqui vai dar simplesmente EDA, porque por definição, né, o produto interno é dado pelo produto dos módulos dos dois vetores vezes multiplicado pelo cosseno da inclinação entre eles. Se a inclinação entre eles dá zero, esse cosseno dá 1, então esse produto interno vai dar simplesmente EDA. Mas além disso, né, tem uma simetria cilíndrica aí nessa lateral que nos indica que esses vetores campo elétrico têm sempre a mesma magnitude, então eles são uma constante. Essa magnitude é uma constante nessa lateral, então ela pode ser retirada da lateral. E daí tudo que resta é integrar essa área na lateral, que vai dar a área de um cilíndrico πr² vezes L, né? Então, só para reforçar, as figurinhas ficaram muito diminutas, né, na apresentação. Aqui vocês estão vendo representantes dos vetores linhas de campo nos vetores em verde, né, paralelos aos vetores elemento infinitesimal de área em azul. Vejam que eles são todos paralelos aí, então o produto interno entre os dois vai ser o produto dos dois módulos, né? Vamos ver agora no topo. Agora a visualização dos vetores aí na base, né? Deixa eu gerar um pouquinho para deixar mais evidente. O vetor dA aqui, perpendicular à base apontando para baixo, e os vetores campo elétrico apontando radial para fora. E agora no topo, né? Dá para ver aí que os vetores dA são perpendiculares aos vetores linhas de campo. Então esse produto interno vai ser equivalente ao produto dos módulos desses dois vetores. Então agora a gente já pode concluir aí da lei de Gauss, né? A integração da constante de elétrica no vácuo vezes o fluxo vai ser a carga enclausurada. A gente acabou de ver que essa integração vai dar E vezes πr²L, sendo R a distância da posição onde se deseja determinar o campo até a linha de cargas. Resolvendo essa equação para o campo, nós vamos ter que ele vai ser a carga enclausurada dividida por esse denominador, e para deixar em termos aí dos parâmetros do problema, vamos reexpressar a carga enclausurada dessa região como o produto da densidade linear pelo comprimento, aí, pela altura, na verdade, né, do cilindro. Isso vai permitir cancelar o comprimento L, e a gente vai ver que esse campo aí tem essa expressão, como vocês podem ver aí no livro texto. Ok, pessoal, então agora a gente vai ver o caso de uma superfície plana carregada. Ela tem uma simetria que é chamada de simetria planar. Vamos visualizar essa simetria com o auxílio do GeoGebra. Eu estou considerando aqui uma superfície que vai ser o plano y igual a zero, tá?
Então, essas características aí da simetria planar vão depender de qual a orientação do plano, mas para um plano em y igual a zero, como a gente vai ver na sequência, rotações de 180 graus em torno dos eixos x e z mantém o sistema como ele era, né? O sistema fica inalterado frente a rotações como essa, ele também fica inalterado frente a uma rotação qualquer em torno do eixo y, tá? Então essa simetria é uma simetria que a gente chama de planar, e eu vou mostrar ela agora no GeoGebra para vocês. Ok, pessoal, então eu vou exibir aí a simetria da superfície plana carregada frente a uma rotação em torno do eixo y, que é o eixo que está na cor verde, né? Então, para conseguir destacar essa rotação, tive até que marcar 3 pontos aí no plano para mostrar que esse plano vai girar com eles, tá? Vocês não vão perceber qualquer mudança aí no sistema. Então tá aí, ó, uma rotação em torno do eixo y não produz qualquer mudança perceptível no sistema. Para ilustrar que o sistema está girando, aqui eu marquei esses 3 pontos aí, e destaquei o eixo y, né? Mas vejam que uma rotação qualquer aí não produziria qualquer mudança. Então a primeira das simetrias contidas na simetria planar é essa. Então agora vocês vão poder ver que o sistema é também simétrico frente a uma rotação de 180 graus em torno do eixo x, que é o eixo em vermelho. Se for executada uma rotação de 180 graus em torno desse eixo, veja que o sistema vai se manter exatamente o mesmo, né? Ele vai se manter inalterado. Então, tá aí, essa é outra simetria. E por fim, a última das simetrias inclusas aí na simetria planar, que é a simetria frente a uma rotação de 180 graus em torno do eixo Z, que vocês vão visualizar aí na tela. Então, após essa rotação aí ser completada, vejam que o sistema vai se manter exatamente o mesmo, né? Ele vai se manter inalterado. Então, ele vai ser simétrico frente à alteração. Então, a simetria planar é essa propriedade aí, né? O sistema fica simétrico frente a qualquer rotação em torno do eixo perpendicular, né, ao seu plano, e frente a rotações de 180 graus em torno dos outros eixos. Nós vamos chegar a uma conclusão de que as linhas de campo só podem apontar divergindo perpendicularmente do plano, tá? Justamente com base nessas operações de simetria que foram ilustradas anteriormente. Então elas vão ser conforme está aí nessa figura. Então, pessoal, a prova vai ser feita por um método chamado de prova por contradição, em que nós vamos verificar, né, que assumir por hipótese que essas linhas de campo não sejam perpendiculares vai produzir uma contradição com uma outra hipótese que a gente já está adotando como verdadeira, que é a simetria do sistema. Então, o sistema é um sistema com simetria planar, a gente já viu o que é. Essa é uma hipótese, né? E aí a gente vai adotar como hipótese que as linhas de campo sejam não perpendiculares. Digamos que isso seja verdade. Pessoal, se assim for, a simetria vai deixar de valer, tá? Então, conforme essa figura ilustra, após uma rotação de 180 graus em torno do eixo Z, esse vetor estaria apontando no sentido diferente do sentido original em que ele apontava. Em outras palavras, a simetria do sistema seria quebrada, né? A gente poderia detectar essa rotação. Uma carga de prova posicionada nessa posição seria ejetada nesse sentido, direção e sentido, né? E aqui, nesse outro caso, ela seria ejetada numa outra direção e sentido. Então, o sistema deixaria de ser simétrico, uma rotação como essa seria perceptível, seria detectável e a simetria seria quebrada. Então, veja como essa hipótese contradiz a hipótese original, então ela não pode ser válida, né? Então, a conclusão disso é que, para que exista simetria planar, as linhas de campo têm que ser perpendicular à superfície. Então, eu mostrei no GeoGebra, né, a rotação que foi considerada em torno do eixo Z. Então, veja aqui, após essa rotação, o vetor resultante vai apontar em um outro sentido, né, permitindo então que essa rotação seja detectada e que o sistema deixe de ter a simetria considerada. Então, por contradição, a gente chega à conclusão que essas linhas de campo devem ser perpendiculares à superfície.
Pessoal, a escolha da superfície gaussiana nesse caso vai ser um tanto não convencional, claro, se comparada com a escolha que havíamos feito nos casos anteriores, né? Aqui, talvez, você estivesse considerando em escolher com superfície gaussiana, dada a simetria planar, uma superfície em forma de um paralelepípedo, então uma superfície cúbica, né? Claro, essa superfície também iria funcionar igualmente bem, não obstante, ela iria exigir a integração, né, em 6 faces, né? Uma superfície como um cubo ou uma superfície na forma de um paralelepípedo teria 6 faces e isso produziria 6 integrações de área, né? Perceba então que há uma escolha mais conveniente aqui no caso, que é a escolha de uma superfície cilíndrica. Ao se escolher essa superfície, a integração seria feita em apenas 3 regiões, o topo, a base e a lateral, né? Poupando aí 3 integrações, claro, né? Seriam 3 integrações nulas, mas sem dúvida nenhuma o custo, né, computacional da escolha da superfície cilíndrica é bem menor, então ela é uma escolha mais inteligente nesse caso. Isso nos dá uma lição importante, nem sempre, né, a escolha da superfície gaussiana tem que imitar perfeitamente aí a simetria do sistema. Às vezes existem escolhas mais inteligentes, mais espertas, digamos assim, então sinta-se à vontade para fazê-las se for o caso, se você conseguir identificá-la, e aliás, se conseguir, né, dissemine isso aí no seu meio estudantil e científico, que vai ser de grande valia, né? Mas nós vamos prosseguir aqui com isso, vamos prosseguir com a escolha da superfície cilíndrica. Eu vou ilustrar aí os vetores elemento infinitesimal de área, então no topo vai apontar para fora, né? Na base vai apontar para fora e na lateral vai apontar divergindo para fora. Vou mostrar aí no GeoGebra com uma rotação que eu acho que vai ficar mais evidente. Então tem uma ilustração dos vetores elemento infinitesimal de área da superfície gaussiana, tá? E aí vamos na sequência, né, partir para o cálculo do campo elétrico usando a lei de Gauss. Pessoal, então vamos calcular aí, determinar o campo, e para isso nós vamos começar calculando o fluxo do produto interno do vetor campo elétrico com os elementos infinitesimais de áreas dA da superfície gaussiana fechada, né? Lembrando que esse símbolo vai denotar que essa integração é feita na superfície gaussiana fechada. E aí ela pode ser desmembrada aí nos 3 cálculos de superfície em cada uma das regiões das quais ela se constitui, então no topo, na base e na lateral. Essa integral aqui na lateral é a mais simples, né? Ela vai se anular porque os vetores elemento infinitesimal de área são perpendiculares aos vetores campo elétrico, como ilustrado aí na figurinha. Então, essa primeira integração que a gente fez aqui vai dar 0. Na lateral, então, a integração é nula. No topo, os vetores campo elétrico e elemento infinitesimal de área são paralelos, como se pode verificar aqui, né? Um representante aí de um elemento infinitesimal de área está apontando conforme esse vetorzinho V aí, né? E os demais vetores são os vetores das linhas de campo, então eles são paralelos. Então esse produto interno aqui vai se tornar simplesmente o produto do módulo do vetor campo elétrico com o módulo do vetor infinitesimal de área. Agora aqui a gente pode invocar um raciocínio de simetria para concluir que esse vetor campo elétrico é constante a uma dada distância r do plano. Então nessa figurinha aí eu já estou antecipando o que eu vou mostrar numa animação no GeoGebra, mas se houvesse um vetor de magnitude diferente, né, como esse aqui que está ilustrado, o sistema já não seria mais simétrico frente a uma rotação em torno do eixo Z, né, 180 graus, é claro. Feita essa rotação, esse vetor ia apontar para um sentido oposto, né, ao que ele está apontando originalmente, então essa rotação poderia ser detectada colocando-se, por exemplo, uma carga de prova nessa região, né. Então ela originalmente iria ser acelerada com uma intensidade muito maior que as demais nessa região, e depois seria possível ver que ela estaria sendo acelerada no sentido oposto, então seria possível concluir que houve uma rotação, então isso quebraria a simetria do sistema, né? Vou ilustrar essa rotação aí no GeoGebra para ficar ainda mais evidente.
Ao ilustrar aí no GeoGebra o processo, né, que demonstra que esses vetores eles têm que ter todos a mesma magnitude, né? Vou escolher um representante aí com uma magnitude diferente. Se for executada uma rotação de 180 graus em torno do eixo Z, vai ser possível detectar lá, né? Gostaria de colocar uma carga de prova nessa região. Antes da rotação, ela seria disparada no sentido à esquerda, né, de quem está vendo a tela, e depois da rotação ela seria disparada com mais intensidade à direita de quem vê a tela. Então seria possível detectar essa rotação, seria quebrada a simetria. Então essa hipótese seria incompatível com a simetria planar do sistema, então ela tem que ser descartada. Então todos esses vetores têm que ter a mesma magnitude. Vai decorrer disso então que essa integração vai se tornar simplesmente em módulo do campo elétrico E vezes a integral de superfície no topo, né, no círculo que é o topo da superfície gaussiana. Bom, mas isso vai ser simplesmente E vezes πr ao quadrado, sendo E o raio da base do topo do cilindro, né? O cálculo da base vai ser exatamente o mesmo, né? Os vetores E e dA vão apontar paralelos, como a gente já viu aí na figura, né? Então o resultado dessa integração vai ser E vezes πr ao quadrado, e a gente pode concluir usando a lei de Gauss, né? ε0 vezes o fluxo na superfície gaussiana vai ser igual a carga enclausurada. Então ε0 vezes duas vezes essa quantidade que a gente calculou no topo, né, que é igual a da base, isso vai ser a carga enclausurada. Então duas vezes essa quantidade vai ser a carga enclausurada, mas a carga enclausurada a gente pode reescrevê-la como o produto da densidade superficial de carga do plano vezes a área considerada, que é justamente a área do topo e da base, né, πr ao quadrado. Então essas duas quantidades vão se cancelar, e daí a gente pode concluir que esse campo vai ser essa razão aí, densidade superficial de carga sobre 2 vezes ε0, né? Bom, alguns destaques aí antes de concluir, né, pessoal? Vejam que a lei de Gauss só permite determinar a magnitude do campo elétrico, então direção e sentido devem ser extraídas da simetria dos sistemas, e por isso mesmo a gente tem que destacar também que em sistemas que não possuem essa simetria, bom, aí fica difícil de aplicar a lei de Gauss na forma integral, né? Então ela é substituída por outras ferramentas mais convenientes nesse caso. Pessoal, meu muito obrigado, até a nossa próxima videoaula.